Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, em paz, tranquilos. Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de oralidade e escrita no ensino superior, sobre as demandas e as dificuldades, sobre como é que eu vou falar e escrever tanto nas relações acadêmicas, né, no convívio acadêmico, quanto na vida, porque a gente vai utilizar, a gente coloca essa disciplina à disposição do ensino superior, mas que ela é marcada por várias situações diferenciadas. Na nossa última aula, a gente trabalhou mais direcionada para a oralidade, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais direcionada para a questão da escrita, para o desempenho dessa escrita, certo? Das dificuldades, das ansiedades, para que a gente consiga organizar o nosso pensamento do papel, de forma escrita, né? Porque a gente já viu da importância da oralidade, do repasse de informações, de cultura, de transmissão de conhecimentos através dos tempos em uma época que talvez não tivesse, talvez não, que não tinha ainda a descoberta da escrita, certo? Então a gente vai, assim como a gente fez na aula passada, nessa aula também a gente tem uma atividadezinha avaliativa, que ela vai ser somativa, tá? Junto com a atividade que a gente já passou na aula anterior. E no final do módulo, né, no nosso próximo encontro, no iníciozinho de janeiro, a gente vai dar continuidade a essa avaliação com uma avaliação mesmo, né? Digamos que uma provinha em relação aos conteúdos que a gente estudou durante essas aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Aula 3 e 4, porque nós temos duas aulas hoje, né? Duas aulinhas de aproximadamente 30, 35 minutos. A gente tenta chegar até os 40, às vezes não dá, e também tenho medo que o Zoom, né, que é nossa ferramenta aqui de gravação de aula, ela trave. E aí a gente vai tentando organizar o pensamento dentro do tempo para a gente ter uma coisa bem organizada, tá? Então, o contexto de análise em relação à escrita no ensino superior. Como eu disse a vocês bem no iníciozinho, a gente vai direcionar um pouquinho essa aula, um pouquinho mais para o lado da escrita do que para a oralidade, porque a gente fez o contrário na aula passada. Sabemos que o homem tem a necessidade de se comunicar, e a comunicação escrita é cada vez mais utilizada, principalmente na era digital. A quantidade de mensagens, o volume de mensagens que a gente manda por dia, que a gente recebe, as informações, as buscas nos sites, tudo isso através da escrita. Claro que a gente tem também a comodidade de mais uma vez usar a ferramenta da oralidade quando eu aperto aquele microfonezinho e falo aquilo que eu estou procurando, né? Mas olha a importância da escrita nos dias de hoje. É necessário saber se expressar através da escrita, e para que isso ocorra, precisamos praticá-la com esforço e dedicação. Aquela maximazinha de dizer que a prática leva à perfeição, se não leva à perfeição, sempre melhora, né? Aquilo que a gente vai praticando, vai fazendo, vai se familiarizando, vai melhorando, né? O nosso desempenho. A necessidade do homem de se comunicar está ligada a ele desde a sua criação, ou seja, desde a pré-história, pois nesse período ele já buscava formas de comunicação, de transmitir informações, de guardar informações daquilo que ele encontrava, daquilo que ele consumia, dos dias que se passavam. Tudo isso, nessa necessidade de guardar essas informações, a gente vai buscando formas, né? De fazer cálculos, tudo isso através do pensamento ou da escrita, mas tem uma formulação. E muito importante para guardar essas informações, sim, é a escrita de uma forma mais ou menos segura. No tempo das cavernas, a pintura rupestre ou os desenhos registrados nas paredes mostravam a forma com que nossos ancestrais trocavam mensagens e transmitiam pensamentos. Olha aqui essa imagem. Os animais, né? Aqui mostrava a caça, aqui mostrava a quantidade, às vezes a gente fica aqui imaginando quais são as demonstrações que eu tenho nesse desenho. Aqui, ó, a relação de caça, né, da sobrevivência, os animais aqui, a quantidade, talvez capturados, talvez encontrados, a
ao convívio, tem algumas imagens que a gente vê fogueiras, e aqui é uma, de certa forma, é uma escrita, são transmissões de pensamentos, de informações através das histórias colocadas em paredes, né? Em rochas. Deixa eu apagar aqui. Pronto. De lá para cá, as coisas mudaram e expressamos nossos pensamentos e sentimentos de outras maneiras. É quase impossível imaginar o mundo se comunicando com rabiscos nas paredes das cavernas, não é mesmo? Como era antigamente. A gente já começa a ter uma outra visão. Crianças fazem isso, né? As crianças escutam histórias, por exemplo, é um exemplo, escutam as historinhas e depois vão para as paredes fazer as pinturas, transmitir os seus pensamentos, aquilo que eles aprenderam em relação à história. Eles estão se comunicando de forma errônea, errada, né? Desviada, mas estão se comunicando, utilizando as paredes. Muito embora a gente coloque às vezes os papéis, né, a canetinha ali à disposição, a parede parece ser muito mais interessante. E ela vai lá expor os seus pensamentos. A escrita foi evoluindo à medida que o tempo passou e novas formas de comunicação escrita foram aparecendo. Surgiu então na Roma antiga o alfabeto, que inicialmente era composto de apenas letras maiúsculas, o alfa, o beta, né? Na Roma antiga, o papiro e os pergaminhos começaram a ser utilizados. Surgiram também, com o passar do tempo, os cadernos de caligrafia. Olha, eu usei muito isso na escola, tinha aula para isso. Mas ainda não existia uma padronização na escrita, e os pensamentos ainda eram transmitidos de forma desorganizada, sem objetividade, sem clareza, e nem se imaginava que pudesse haver uma forma correta de escrita que fosse padronizada, que fosse organizada, que fosse de forma coerente. Eu colocava essas informações de forma aleatória, sem ter um segmento de ideias. E a organização desse contexto de escrita não estava ainda bem difundida. Ela ia surgindo em vários povos diferentes, à sua maneira, né, o jeito que eles achavam que era mais simples para se comunicar, e iam se utilizando, até mais tarde encontrarem uma forma padronizada e organizada dessa escrita, para que eu tivesse a abrangência maior em relação ao conhecimento. Mais tarde, com o passar do tempo e com a necessidade que as pessoas tinham de se informar, começaram a surgir os periódicos, os livros e diários, e a comunicação através da escrita não parou de evoluir. Dos pergaminhos, dos papiros, a gente começou a ter uma estrutura mais organizada, né? De material mais conciso. Com a evolução da escrita e a necessidade de ordenar os pensamentos, surgiram a necessidade das correções ortográficas e o uso da pontuação. E aí que a gente vem com aquela dificuldade de escrita, porque muitas vezes a gente tem a formulação da ideia, do pensamento, tudo organizado como a gente pensa. E na hora de colocar essas informações no papel, através da escrita, a gente começa a sentir essa dificuldade. As ideias surgem embaralhadas, e aí a gente vai ter todo aquele trabalho mental de organizar essas ideias de forma que ela tenha uma sucessão organizada, né? E quando eu vou organizar, aí surgem todas as dúvidas, como é que eu escrevo tal palavra? Aqui eu tenho vírgula, aqui eu tenho ponto, onde é que eu inicio um parágrafo? Tudo isso vem à nossa mente de forma encadeada, né? Às vezes vem tudo de uma vez só, e aí a gente não consegue se organizar e confunde tudo e não consegue fazer uma boa escrita. Do hieróglifo, a profissionalização da escrita, né? Dos rabiscos, daqueles desenhos mais antigos que a gente tem como informações de escrita, até chegar à modernização, ao que é a escrita que a gente conhece hoje. Pensar e escrever de forma clara e objetiva requer prática e dedicação. E este é o segredo para uma boa redação. Mas, professora, eu gosto tanto de ler, mas eu não gosto de escrever. Mas você não terá dificuldades para a escrita. Quando você tem o poder da leitura, né, o gosto pela leitura, não diria nem poder, mas o gosto pela leitura, o teu vocabulário é bem maior, é bem mais extenso, as significações, as substituições, a aplicação dessas palavras.
Assim como a escrita, né, a parte ortográfica, você pode até não saber as regras gramaticais, como é que elas funcionam naquele determinado contexto, naquela determinada aplicação. Mas da forma em que você está olhando, como você já leu bastante, como você já conhece muitas palavras, como você já conhece a parte ortográfica, você não vai ter dificuldade, porque você já internalizou essa escrita. Então, na hora de organizar o pensamento é mais fácil, porque você tem um leque de informações muito grande para transpor para uma escrita. Diferente de quem lê, de quem não lê, na verdade, que não ganha essa bagagem cultural em relação à escrita. Porque eu não conheço o significado de palavras, porque eu não conheço a escrita das palavras, eu não sei a aplicação delas, porque eu não tenho o hábito da leitura. E aí eu começo essa escrita. Eu começo escrevendo e lendo, eu começo escrevendo, lendo e passando essa informação a outras pessoas, eu começo praticando. Então, a prática, né, e a dedicação vai fazer com que você se torne um bom escritor. Não falar, eu vou ser autor de um livro, mas toda vez que você for solicitado para a escrita, você não terá dificuldade em desempenhar essa função, certo? No entanto, para saber escrever, é preciso necessariamente saber ler e entender o que se está lendo para conseguir expressar o pensamento em forma de palavras. Eu consigo, além de decodificar, de unir essas informações, eu compreendo aquilo que eu uni, né, que eu decodifiquei, e eu consigo repassar, de acordo com o meu pensamento, essas mesmas informações, com outras palavras, de maneira diferente, mas que tenham o mesmo significado, o mesmo sentido, que o outro com quem eu esteja interagindo consiga entender. Logo percebemos que não existe regras mágicas para a redação de um bom texto. Prática, dedicação, acima de tudo leitura, né? Para que eu ganhe bagagem cultural, para que eu ganhe léxico, vocabulário, informações que eu possa utilizar dentro da minha escrita, certo? A redação é o processo em que passamos para a escrita os pensamentos de forma estruturada. Alguns podem dizer que a escrita é uma arte, mas sabemos que ela exige técnica para se produzir textos coerentes e coesos. Professora, coerentes e coesos. Eu tenho a estrutura do texto, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho artifícios que eu vou utilizar para fazer a ligação entre essas partes, né? São os elementos coesivos, que aí eu pego palavrinhas e vou ligando uma ideia à outra. Eu posso ter um texto, às vezes eu tenho uma escrita que gramaticalmente falando ela está correta, né? As estruturas estão sendo utilizadas de forma correta, mas o sentido do texto não diz nada. São palavras soltas, aleatórias, que no final você não tem o entendimento do todo. Então eu posso ter um texto coerente, mas um texto que não é coeso, porque eu consegui estruturar esse texto, eu consegui colocar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão na ordem que ela deve acontecer, mas o que eu quis dizer dentro do texto não chegou a ser dito. Então eu preciso passar por esse processo de amadurecimento. E esse processo ele vem com a prática. A redação é utilizada profissionalmente em vários segmentos, e aqui a gente vai abrir as informações. Ah, mas eu preciso entender bem de língua portuguesa se eu for da área de língua portuguesa. Mas eu preciso escrever bem se eu for escrever só um livro, se eu for trabalhar numa editora, por exemplo. Mas se você vai deixar um bilhete para alguém na sua casa e você não consegue estruturar o recado, ele não vai entender o teu recado. Nós temos os gêneros que já são pré-moldados, né? Mais ou menos assim. A gente já reconhece esses gêneros no olhar. Aqui se destinam, como é que eu trabalho com eles? Mas aí eu vou, por exemplo, tenho que escrever um bilhete, ao invés de escrever um bilhete, eu escrevo uma carta. Ao invés de ter uma ideia concisa, fechada, eu coloco várias informações desnecessárias, um texto longo, e que eu não consigo colocar todas as ideias que eu precisava colocar. Não vai haver comunicação.
a finalidade não vai ser atingida. Então, eu preciso pensar que em todo e qualquer momento eu vou precisar redigir alguma coisa, escrever alguma coisa, seja para ser cobrado na prova do Enem, seja para fazer a conclusão do curso, né, o trabalho de conclusão do curso, TCC, seja para redigir uma carta para alguém, um e-mail, uma mensagem, uma informação no grupo. Tudo isso eu vou precisar entender um pouquinho da escrita. Temos e vemos redações na área jornalística, na área artística, textos teatrais, né, jornalísticas, notícias, reportagens, fake news, tudo isso entra na questão da escrita. Na elaboração de relatórios, né, eu vou fazer uma atividade prática com os meus alunos e no estágio. Pronto, vamos trazer um pouquinho para a nossa área mesmo de conhecimento. Eu tenho as aulas de estágio, os estágios supervisionados, em que eu vou ministrar as microaulas e eu preciso relatar o que aconteceu. Quem vai escrever esse texto? A pessoa que ministrou as aulas, vocês que ministraram as aulas. Quais foram as metodologias utilizadas? O que aconteceu durante aquela aula? Qual foi o trabalho que você realizou? Qual foi a sua percepção do ambiente? Tudo isso no relatório que você precisa entregar para o seu professor de supervisão de estágio. A escrita deverá ser sua. Na área da educação, os relatórios, nos demais setores, na área do direito, na área da medicina, vamos pensar aqui na quantidade de receitas médicas que a gente recebe, que a gente não consegue fazer a leitura. Ali tem uma estrutura, né, que é a de receita, que é o gênero textual receita, receita médica no caso. E nessa receita médica a gente já tem, né, o nome do paciente, se é uso oral, se é uso muscular, acho que é isso, mas sei que oral é assim. A medicação, a quantidade da medicação e o tempo que você vai tomar. Mas às vezes a gente tem a ideia de como está sendo colocado no papel. Mas na hora da leitura, de decodificar todos esses signos que foram colocados em cima desse papel, a gente não consegue. E a gente, meu Deus, o professor que escreve ruim. Ou, aliás, o médico que escreve ruim, eu não consigo entender. E a gente anda de farmácia em farmácia. Eu já encontrei, sim, alguns médicos que têm uma caligrafia assim perfeita, que você olha e já consegue entender tudo. Outros não. Ele consegue ter a estrutura em mente do que ele deve colocar, mas na hora de colocar essas informações, ele não consegue passar as informações necessárias a quem interessa, que é o paciente, porque a gente simplesmente não consegue decodificar aquilo que foi colocado. E aí, a partir disso daqui, a gente vai pensar na questão da elaboração do texto. Como é que se estrutura, como é que se organiza isso? Para que um texto seja escrito de forma clara, estruturada e objetiva, o redator tem a responsabilidade de pesquisar sobre aquilo que escreverá. No caso de informações que vocês não têm o domínio, nos relatórios que vocês vivenciaram, como você passou pelas etapas de planejamento, de execução, de finalização, você tem a ideia do que colocar, né? A não ser quando eu vou iniciar o meu planejamento, a estrutura do meu planejamento, como é que eu vou fazer isso daqui, eu pesquiso informações sobre. Mas durante esse processo de escrita de relatórios que a gente vivenciou, que a ideia é essa, eu vivenciei, então eu tenho familiaridade com o conteúdo. Mas se eu não tiver familiaridade, eu vou em busca dessas informações através de pesquisas. Há necessidade de se fazer um planejamento prévio sobre o texto final. Ou seja, tudo deverá ser pensado, como a escolha do tema, o público para o qual se escreve e os objetivos do texto. Saber para quem eu vou escrever é muito importante. O público ao qual eu estou me dirigindo é muito importante, porque eu vou adequar a minha linguagem, a minha escrita a esse alvo. Assim como o gênero escolhido também vai fazer parte da minha evolução. O que eu quero dizer? Vou trabalhar com crianças. E aí eu quero trabalhar um gênero notícia, por exemplo. Se eu trago notícias pesadas, informações pesadas, um vocabulário difícil, eu não consigo atingir as crianças, que têm um vocabulário mais informal,
que são mais descontraídas, que gostam de suportes, né? Mais alegres. Quais são esses suportes? Que tipo de livro? História em quadrinhos, tirinhas, charges, coisas que chamam a atenção. Então, eu preciso saber para quem eu estou escrevendo. O tema está adequado ao meu público-alvo? Se não tiver, também eu não vou atingir o meu objetivo. É importante saber onde o texto será publicado. Isso aqui vocês vão encontrar também com o nome de suporte, tá? Onde é que ele vai ser encontrado também pode ser um suporte. Se em jornais, se são em revistas ou mídias sociais. Se o texto for publicado em mídia social, pode-se utilizar uma linguagem mais informal e mais descontraída, mais alegre, mais despojada, que chame mais atenção, que se utilize mais da criatividade. Outra preocupação diz respeito a quem o texto será direcionado, ou seja, ao meu público-alvo, para quem que eu estou escrevendo, né? Qual é a finalidade dessa escrita? Se eu estou escrevendo um e-mail, se eu estou escrevendo um relatório científico, ou um artigo científico, ou um relatório de estágio, ou uma carta para alguém, tudo isso eu preciso pensar para quem que eu estou escrevendo. Até o jeito que eu vou escrever para uma pessoa com quem eu tenho intimidade é diferente da pessoa, por exemplo, do prefeito, em que eu vou fazer uma solicitação. Então, eu vou adequar o meu vocabulário à finalidade, à pessoa a quem eu estou me dirigindo também. Se o texto é um artigo da área de direito, por exemplo, encontraremos termos próprios dessa área, termos técnicos que são de conhecimento das pessoas que fazem parte desse grupo, que poderão não ser compreendidos por muitos leitores. Então, eu já tenho um público direcionado, eu já tenho os termos técnicos que eu posso utilizar, porque é uma área comum para eles, que eles vão conseguir entender. Porém, se uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de afinidade, porque eu posso não ser da área do direito, mas entender algumas terminologias, algumas palavras. Mas se eu não tenho nenhuma finalidade, se eu não entendo nenhum termo técnico, eu não tenho como compreender essa escrita. Então, eu tenho que adequar o meu texto à finalidade. Por isso, é essencial considerar o público que se deseja alcançar. Pode ser citada como exemplo também a carta pessoal. Se escrita em um estilo descontraído, pode-se compará-la com uma narrativa oral feita de maneira espontânea. Da mesma forma que se constata enorme diferença quando comparada a uma narrativa oral como um texto acadêmico. Aqui tem como um texto acadêmico escrito. A carta pessoal eu tenho intimidade, né? Ideia de intimidade. O vocabulário, as informações, elas são totalmente descontraídas e diferem bastante do texto acadêmico escrito. Quando chegar na fase de TCC, vocês, quem já tem outro curso já deve ter passado, né, por essa fase, ou quando vocês chegarem agora no final do curso, vocês vão ver da dificuldade para desenvolver essa escrita, porque a gente não foi desenvolvendo ela ao longo da nossa vida acadêmica. A gente foi sempre trabalhando a questão dos seminários, né, da oralidade, de discussões, mas quando chega na escrita, a gente tem aquele espaço curtinho da atividade subjetiva para fazer nossas respostas. E ali, às vezes, a gente é bem direto, bem conciso na informação, a gente não desenvolve essa escrita. Então, a gente vai encontrando essas dificuldades. Pensar na finalidade do meu texto vai ajudar muito na hora em que eu for escrever. Que tipo de informação eu quero passar? Até a minha subjetividade enquanto pessoa, né, o meu pensamento, vai ser transmitido através da minha escrita. Não tão claro quanto na oralidade. Como assim, professora? Né? Como é que vai funcionar isso? Quando a gente vai falar de oralidade, de escrita, quando tem alguém falando, a gente consegue determinar características dessa pessoa através da fala. Se é jovem, se tem mais idade, se é um homem, se é uma mulher, se é nordestino, se não é.
Na escrita, a gente não tem isso bem marcado. A gente não consegue essa identificação de gênero, de idade, só com a escrita. Mas a gente consegue ter outras características como grau de escolaridade, porque pelo vocabulário a gente vai perceber se teve mais contato com a escola ou se não teve, pelo uso das palavras, pela não repetição de muitos termos, né, de alguns termos que são de uso comum e que eu consigo fazer a substituição, eu percebo que eu tenho um estudo maior, uma preocupação maior com essa escrita. Então, através desses mecanismos, a gente consegue organizar melhor a forma de expressão. Os textos acadêmicos servem para fins científicos e são escritos com preocupação, pois há que se atentar à forma e ao conteúdo, à estrutura e aquilo que eu estou dizendo dentro do texto, os quais são predeterminados por uma norma. A forma é como eu coloco esse texto científico, né? A organização dos parágrafos, as margens que eu preciso dar, a posição das citações, a colocar o nome das pessoas que estão falando por mim junto comigo dentro do texto, né? Porque muitas ideias que eu trago para o meu texto não são ideias minhas. Eu compactuo com essas ideias, mas elas não são prioritariamente minhas, né? E aí eu tenho que organizar isso. E o conteúdo é a forma, todo o sentido que eu tenho que dar ao meu texto. Porque eu tenho que saber que o capítulo 1 vai falar uma coisa que vai ser identificada no capítulo 2, que vai ser identificada no capítulo 3, que vai entrar na minha conclusão, que vai ser tudo organizado. É um encadeamento de ideias. É um encadeamento de informações que vão te dar o olhar total do trabalho que você realizou. Este gênero pode ser comparado à conferência científica, que, mesmo sendo falada, se assemelha aos textos acadêmicos, visto que seguem uma elaboração consistente e defensável, seguindo regras. Assim, é possível visualizar a quase fusão entre os gêneros textuais na fala e na escrita. Isso que a gente já falou na aula passada. Em relação a essa mistura, essa junção dos dois gêneros, das duas modalidades, tanto a oral quanto a escrita. Uma não está separada da outra. Eu tenho formas de demonstrar melhor ou pior desempenho em relação às duas, mas as duas estão juntas. Quando eu tenho a escrita, ela pode perfeitamente passar pela oralidade. E da escrita eu posso transformar esse gênero em oral. Eu tenho a questão da oral da escrita que vai ser oralizada, como a leitura que a gente vai fazendo dos slides numa apresentação, como eu estou fazendo agora. A leitura de notícias, a dramatização de textos teatrais. Eu tenho a escrita, que depois vai ser oralizada, certo? Olha como a gente vai sempre misturando as duas modalidades. Isso é muito importante ter sempre na nossa mente. Os dois são importantes, tá? Aí a gente vai lá para o pontinho que a gente precisa colocar. A importância da escrita no ensino superior. E aí, como a gente começa a conversar sobre isso, vários são os teóricos que vão falar sobre escrita e oralidade que a gente vai poder ter contato, né? Muito se fala sobre os insucessos da educação no Brasil. Mas, apesar de tantas falhas apontadas, muito pouco tem sido feito com eficiência para minimizar o problema. E aí não tem como a gente tirar da língua portuguesa uma certa responsabilidade em relação a esse desempenho. Por quê? Por que eu vou trazer essa responsabilidade? A gente vai ver que são todos os mediadores da educação que precisam estar atentos em relação a esse desenvolvimento de escrita e de leitura. Porque, muito embora a gente sempre faça esse vínculo com a língua portuguesa, que é responsável pela leitura, que é responsável pela escrita, mas e aí, quando eu vou fazer a leitura de questões de geografia, quando eu vou fazer leituras das questões de matemática, de ciências, eu vou acionar outros conhecimentos que são extra essas disciplinas para poder desempenhar bem o papel e resolver as questões. Então, a língua portuguesa quase sempre é encarada como objeto de estudo específico,
de uma disciplina curricular e não como um instrumento básico para a aprendizagem de todas as outras disciplinas. A partir da língua portuguesa, eu tenho um melhor desempenho em todas as outras, porque eu preciso ler, eu preciso interpretar, eu preciso organizar as ideias para responder. E eu faço toda essa formulação em relação a essa organização, pensando, né, organizando o pensamento na minha mente e depois transpondo para o papel, certo? A gente vai dar uma pausinha para a segunda aula, né? Enquanto converte essa daqui, a gente retorna falando sobre isso, tudo bem? Até daqui a pouquinho. A gente volta em alguns instantes enquanto converte.